Só teu nome é digno de receber adoração. Santo, só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Só teu nome é santo. Me rendo aos teus pés, pois tu és santo. Tua graça me basta e ela me alcança, e ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, posso me achegar a ti e ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. E ser livre pra te adorar, livre pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Mais uma vez, obrigada por nos permitir nos aproximarmos de ti. Obrigada porque a tua graça rompeu o véu e nos permite ter intimidade contigo, sermos chamados de filhos. E mais do que um solucionador de problemas, tu és nosso Pai, que nos acolhe quando as
Oi, gente. Bom final de dia, início de noite. E feliz ano novo para quem ainda não tinha visto esse ano, né? Alguns eu não tinha visto esse ano. Né? Faz uma semana que nós estamos em um novo ano, ano de 2023. E todos nós nesse ano, uma virada de ano, sempre nós temos expectativas, né? Como será esse novo ano? Alguns planos, algumas metas, alguns alvos. E como eu coloquei na segunda-feira, né, que a nossa celebração foi segunda-feira, né, para mim, que seja um ano realmente que a gente possa viver com fé, esperança e amor. Né? A partir do que a palavra de Deus nos orienta, que elas são as três coisas que o Senhor coloca em destaque para nós. E depois vem todas as outras, né, que também são importantes, mas nós precisamos viver com fé, precisamos viver cheios de esperança e viver cheios de amor. Mas também ouvindo outras pessoas e lendo, algumas pessoas colocam de uma forma simbólica ou resumida uma expectativa que tem para o ano em uma palavra só. Eu falei sobre 3, né, conforme 1 Coríntios 13, mas algumas pessoas colocam para a sua vida, vai ser um ano da prosperidade, ou vai ser um ano do crescimento, vai ser um ano do avanço, um ano da conquista. E assim as pessoas vão colocando na igreja ou em outros locais, as pessoas vão colocando algumas palavras que direcionam a sua vida, né? Uma igreja que eu conheço, pastores colocaram esse ano do evangelismo. Então, vão colocando, né, seus alvos. Pensando não sobre isso, mas uma palavra que veio a Deus, ao meu coração, para mim é um ano de fidelidade. Fidelidade. Essa é uma palavra que não é para todos os anos, para todos os dias, mas é um ano que nos desafia para a fidelidade. Não porque eu seja infiel, mas porque eu quero continuar sendo fiel. E eu acredito que também você, né? Eu não vou falar isso por pensar que você é infiel, mas encorajando para que você permaneça fiel, né? Tu acha que ser fiel é fácil? É fácil ser fiel ou não? Eu acho que não é fácil ser fiel, né? Para ser fiel é preciso renúncia, é preciso abrir mão de desejos, inclusive, de alguns alvos pessoais, em favor de outra pessoa, ou em relação a Deus. Para ser fiel a Deus, nós temos que ter renúncia em algumas áreas da nossa vida, não é? Porque não é fácil ser fiel e não é fácil ser cristão fiel. Ser cristão, usar o nome cristão, até pode ser fácil, mas ser cristão fiel não deveria necessariamente ter essa palavra fiel. Ser cristão já não deve ser fácil. Que assim como Cristo foi perseguido e passou dores e perseguições, ser cristão também é isso. E nós vivemos uma época em que nossos princípios morais, espirituais, né, são questionados. Familiares, muitos princípios são questionados e nos induzindo a abrimos mão dos princípios bíblicos e sermos então infiéis à palavra de Deus. Infelizmente, nós corremos o risco neste mundo de nós irmos amoldando ao padrão do mundo, né? O perigo que o apóstolo Paulo advertiu, dizendo em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então o perigo está em nossa mente, em nossos pensamentos, ir se amoldando, tomando a forma dos pensamentos, das ideias, das ideologias do mundo, em contrariedade à palavra de Deus, né? E assim nós, mudando a nossa maneira de pensar, podemos passar a fazer e agir conforme o mundo pensa e age, contrário à palavra de Deus. Por outro lado, eu penso que é difícil ser infiel. É difícil ser fiel, mas também eu penso que é difícil ser infiel. Não deve ser fácil ser infiel. Porque para ser infiel, a pessoa precisa ir contra aquilo que ela crê.
contra os seus princípios. Aí ela está sendo infiel, né? Ela precisa, de certa forma, trair a si mesma ao ser infiel. Ela começa a ser infiel a ela mesma, ao que ela crê, ao que ela, né, tem como princípio de vida. Para ela trair a outra pessoa, né, ela primeiro vai trair a si mesma, negar alguns princípios de vida. E trair a Deus, ser infiel a Deus, segue nessa linha, né? Porque nós podemos observar, pelo menos eu penso assim, que há uma diferença no mundo entre aquilo que é moral e aquilo que é ética, né? A moral, ela é diferente de cultura para cultura, de países para países. Nós sabemos de países onde que não é imoral nem ilegal o homem ter várias esposas. No Brasil ainda é. Estão querendo mudar isso, mas ainda é, né? Então, para nós cristãos, isso vai contra a nossa moral e bons costumes. Mas a moral, ela muda de lugar para lugar, para tribos, povos, né? Muda. Então, não é questão de moral. Agora, a questão ética, eu entendo que ela é praticamente universal. Uma pessoa que é infiel aqui no nosso país, na nossa cultura, a infidelidade, ela é, digamos assim, rechaçada em todas as culturas. Uma pessoa trair a outra, isso é inadmissível. Então, essa ética da fidelidade, ela é um padrão universal. Não precisa nem necessariamente estar na Bíblia, faz parte de nós, seres humanos, né? Então, a pessoa, para ser infiel, tem que ter um esforço. Ela tem que romper várias barreiras em si mesma para ser infiel. Infiel a uma pessoa que ela se relaciona, infiel a si mesma, aos seus princípios, infiel a Deus. Uma pessoa ser infiel a Deus, ela tem que se esforçar. Claro que tem exceções, né? Tem pessoas que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, que aí algumas regras não são muito, não são universais para algumas pessoas, né? Um dos sentidos da palavra fiel é a ideia de quando um ator ele recebe um script de uma peça de teatro ou de cinema, e ele recebe aquele script e ele tem que representar exatamente o que ele recebeu naquele papel. Então, se ele vai agir ou falar fora daquilo que ele recebeu, ele está sendo infiel, né? E nós recebemos a Bíblia do Senhor, nós recebemos um padrão de vida de Deus, nós recebemos do Senhor um modelo de vida que é Jesus Cristo, e que nós temos que seguir esse script da Escritura. Então, quando nós fugimos desse script, vamos dizer assim, né, nós estamos sendo infiéis. Quando nós, como o texto que eu li, que Paulo diz que nós não devemos nos amoldar ou assumar o molde do mundo, mas assim, nós devemos assumir o molde de Cristo. Ele é o nosso padrão, né? Ele é o nosso padrão. Em 3 João 1,3, daqui a pouco a gente vai ler o texto principal, tá? Em 3 João 1,3 diz assim: fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Cristo, repito, é a nossa forma, o nosso padrão de vida. Ele é a verdade que nós temos que seguir, né? A Bíblia nos faz um chamado à fidelidade. Esse é o título da minha palavra de hoje, um chamado à fidelidade a cada um de nós. Na carta de Tiago ele diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. O texto vai falar aqui para nós sobre ser fiel, mesmo quando as coisas não vão bem. Eu penso que há duas situações que nos chamam à infidelidade. Uma é quando as coisas não vão bem e nós somos tentados à infidelidade. Ou quando as coisas vão muito bem, nós também somos tentados à infidelidade. Quando as coisas não vão bem, nós somos tentados a agir por nossas
forças e tentar resolver a situação e deixar Deus um pouquinho de lado. Quando as coisas vão muito bem, nós também somos tentados a não glorificar a Deus e dizer, eu que consegui, e não damos glória ao Senhor e estamos sendo infiéis. Estamos sendo infiéis. Mas as aflições, elas nos desafiam à fidelidade, né? Porque a partir mesmo do casamento, do relacionamento conjugal, é ali, nas provações, na doença, é que a fidelidade é testada. Porque a fidelidade do casamento não diz, enquanto tua esposa é bonita, tu vai ser fiel. Enquanto tua esposa não tiver barriguinha, tu é fiel. Quando ele perder um pouquinho, já deixa de ser fiel. Não, a Bíblia nos chama a ser fiéis, mesmo que o tempo rude nos prejudique, né? E nós devemos ser fiéis no casamento, né? No momento de aflição, de dificuldade na família, no casamento, né? No momento difícil, é ali que a pessoa está decidindo manter-se fiel à sua palavra. E quando a pessoa casa, hoje em dia as pessoas muito não casam, né? E aí não fazem esse compromisso público, mas provavelmente não é o teu caso, quem casou, né? Mas quando a pessoa casa, ali publicamente ela assume um compromisso de eu prometo ser fiel, né? E você sabe tudo o que se um promete ao outro, se compromete ali, né? Na saúde e na doença, né? Na pobreza e na riqueza. Alguns ficam ricos e trocam de mulher. Outros ficam pobres e não querem mais você, eu preciso arrumar alguém que tenha dinheiro, né? Infelizmente acontece muito isso. Mas além de ser fiel, a pessoa, o cônjuge ser fiel, seja na questão que geralmente se fala de infidelidade, na questão sexual, né? Que traiu o outro, foi infiel ao outro. Mas nós temos que lembrar que a infidelidade não é somente nessa área. Porque, biblicamente, o casal, o marido tem um papel diante da família, diante dos filhos, diante do cônjuge, né? E a esposa também tem esse papel bíblico. Então, eles têm, dizer, essas orientações de como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa. E ali, então, tem que ser fiel ao que a Bíblia diz. Não é somente a questão de fidelidade na parte sexual. Mas cuidar da esposa, né? Não tratar mal, a esposa honrar o marido, tudo isso está na Bíblia. Vários textos, né? Estão na Bíblia referindo-se como o papel que cada um tem ali no casamento, em cada um ser fiel. Então a pessoa vai dizer, não, eu sou fiel, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu esposo. Mas como é que você trata a tua esposa? Como é que você trata o teu marido? Como é que você se relaciona? Como você tem sido em relação aos filhos também um pai fiel? Ou seja, se cumpre as funções de mãe, de pai, conforme a Bíblia diz? Ou seja, você está seguindo o script para ser um pai fiel? Os filhos também. O Senhor nos chama, faz um chamado à fidelidade, um chamamento a sermos fiéis àquilo que nós nos comprometemos no casamento. Quando você decidiu ter filhos, você assumiu um compromisso com os filhos, né? Nós assumimos, como pais decidimos ter os filhos, a gente sabia os resultados que ia ter filho, então nós temos um compromisso que é para a vida toda, para a vida toda. Quer abrir a Bíblia? É um texto que você conhece, mas eu quero convidar você a abrir novamente. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Capítulo 25, verso 14. Ok? Mateus 25, verso 14, diz assim: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5.
Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola conhecida, conhecida como parábola dos talentos, e essa parábola é contada por Jesus no contexto quando Jesus está falando sobre a sua volta, sobre o que vai acontecer sobre a sua volta, nos versos anteriores desse capítulo, Jesus contou uma outra parábola sobre 10 virgens, 10 moças que receberam óleo para as lamparinas, e assim elas, vamos dizer assim, não se perdessem na escuridão quando o noivo chegasse, mas infelizmente algumas não tinham óleo suficiente. Aqui para nós, o óleo símbolo do Espírito Santo, é o óleo que não pode faltar na tua vida. Gente, o Espírito Santo não pode faltar na tua vida. O óleo do Espírito Santo não pode faltar na tua vida. Tem que ter, gente. Tem que ter todo dia essa comunhão com o Espírito Santo. Elas precisavam dessas lamparinas acesas, cada escuridão. Nós precisamos do óleo do Espírito para que as trevas ao nosso redor não nos engulam, não nos consumam, e para que estejamos preparados para a volta de Cristo. É o que Jesus diz ainda no verso 13: portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Tenham comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor. Agora, nessa parábola chamada de talentos, Jesus é mais específico aqui em relação ao uso dos recursos que Ele confiou a nós, aos talentos também, sim, as habilidades, aos dons que nós recebemos. Não é o que o texto diz, mas podemos sim aplicar ao uso dos dons e dos talentos, das habilidades que Deus nos deu, e que um dia Ele vai cobrar de nós. Nós podemos enfiar num buraco e dizer: eu não vou usar mais, ou você pode dizer: não, eu vou usar, e quero que quando me encontrar com Jesus, Ele vai celebrar comigo, porque eu usei os dons que Ele me deu. Eu usei os recursos para a glória dEle. Eu vivi para o Senhor. Observe que o texto ele especifica que todos os 3, o que eles receberam era pouco diante do muito que o Senhor podia dar para eles. Era pouco, mas o Senhor deu conforme a capacidade e a cada um deles. O problema de um deles, porque ambos receberam recursos do seu Senhor. Então o problema deles não era falta de recursos. Todos eles receberam alguma coisa. Amém? Todos eles. Não havia falta de recursos. Todos receberam alguma coisa. Mas um deles foi infiel ao que recebeu. Não administrou como deveria, conforme o seu Senhor orientou a administrar. Certo? Segundo, o problema deles não era falta de capacidade. Porque o que o Senhor deles confiou era de acordo com a capacidade. Então tudo que o Senhor confiar a você é porque você tem capacidade. Ou Ele vai te capacitar, pois senão Ele não te daria. O que você recebeu de Deus de recursos financeiros, de
dons, de talentos, de família, enfim, Deus que te deu, eu creio nisso, foi Deus que me deu, né? Tudo é dele. Então eu tenho capacidade, o Senhor assim confiou a mim. O problema do terceiro era um problema com o coração. Então não era problema de não ter recurso, ele tinha. O problema não era falta de capacidade, ele tinha capacidade. O problema era o coração dele. E ele foi considerado um empregado infiel, porque tinha um coração mau. E na versão da linguagem hoje vai dizer preguiçoso, né? Não quis ter trabalho de se envolver no trabalho de Deus, porque o trabalho de Deus é trabalho. Então melhor não, dá muito trabalho, então melhor não me envolver. Foi o caso desse aqui, né? O empregado elogiado, nós vemos que ele era os dois elogiados, eles eram não somente pessoas de bom coração, mas eles eram pessoas de trabalho também, trabalharam, fizeram render aquilo que o patrão lhes confiou, né? Cuidaram, se empenharam para desenvolver o que tinham recebido. Nós, como cristãos, recebemos de Deus os dons, os talentos. Vou começar sobre isso, né? Os talentos, quando Deus te criou, os dons que o Espírito Santo tem te confiado. E o Senhor espera de nós fidelidade, com chamada fidelidade no uso desses dons, dessas habilidades que o Senhor tem te dado. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo exortou dizendo que nós temos diferentes dons, e esses dons de acordo com a graça que nos foi dada. O Senhor nos dá o dom, não por mérito nosso, mas por escolha dele, e ele vai nos capacitar então a usar essas habilidades. Glória a Deus por isso. E ele vai dizer, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, encorajar as pessoas, e assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? Ou seja, ser chamada fidelidade no uso dos dons. No texto que lemos, verso 14, diz que o Senhor chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. O que Deus confiou a nós são os seus bens, são os seus recursos, né? O texto geralmente ele é mais usado quase até a maioria das vezes que eu ouvi pregações sobre esse texto é a aplicação sobre dons e talentos. Mas o texto é especificamente falando sobre dinheiro, né? Como Deus dividiu conosco os seus bens, o seu dinheiro. E Ele deu a cada um de nós conforme a capacidade de cada um a administrar. E sobre o uso desses bens, nós vamos prestar contas um dia ao Senhor, né? Eu louvo a Deus porque na nossa igreja, eu creio, pelo que eu conheço de vocês, somos todos fiéis, né? Somos aqui homens e mulheres fiéis, né? Fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, né? A nossa igreja eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque a nossa igreja continua existindo e continuará existindo e crescerá, porque você é uma pessoa fiel. Fiel também nos seus dízimos e ofertas. A igreja continua com portas abertas, podendo alugar esse local, porque você é fiel nos seus dízimos. É fiel no seu dízimo. Eu já falei ano passado um pouquinho sobre isso, sobre a minha experiência desde a minha conversão na fidelidade ao dízimo. E quando o meu pastor me ensinou, nunca deixei de ser dizimista. Um salário mínimo, com 6, 7 salários mínimos, mesma coisa. Não é no muito ou no pouco que nós vamos ser dizimistas, temos que ser dizimistas, né? A minha experiência, eu não sei o que vocês pensam sobre o dízimo, né? Nunca conversei pessoalmente com vocês, talvez esse ano a gente vai ter oportunidade disso, de conversar pessoalmente e fazer estudos sobre esse assunto, mais especificamente, né? Mas eu entendo que aquilo que eu recebo de recursos financeiros de Deus, eu devo separar pelo menos 10%. Pelo menos 10%. Não é 10%. É 10% não, pelo menos 10%. Não menos, mas pelo menos, ou a mais de 10%. Eu não pago dízimo, eu devolvo ao Senhor
não é uma conta que eu estou pagando, que eu tenho que pagar. Eu tenho o privilégio de ser abençoado por Deus, e eu devolvo ao Senhor uma parte de 10. Eu tenho 10 e o Senhor só me pede uma para investir no reino dele. E poderia ser o contrário, mas o Senhor escolheu assim: você vai ficar com 9 e uma você devolve ao reino, porque se você ficar com as 10, você não vai ser fiel, você vai se corromper. E uma prova de que nós somos fiéis a Deus é entender que esse mundo não é meu. Então, todo o ganho, falando de mim, todo o ganho financeiro que eu tenho, eu tiro pelo menos, devolvo ao Senhor via sua igreja 10%. Por exemplo, esse final de ano tinha 10/3. Tinha um salário e 10/3, dízimo também. Vou ter férias mês que vem, vou receber uma parte para férias, dízimo também. Tem rendimento em algum lugar, tiro o dízimo também. Essa é a minha experiência. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu penso que aquilo que Deus me deu, eu devolvo ao Senhor pelo menos um 10, que é o que a Bíblia diz, né? Se você é dizimista em relação ao teu salário, glória a Deus, continue. Mas se você não é dizimista em relação a outras rendas, queria te encorajar a você a ser dizimista, porque é o que a palavra de Deus diz. Veja bem, o texto diz que nós vamos prestar contas. Tu vai prestar contas a Deus se você for dizimista ou não. Onde você usou o dízimo do Senhor? Foi para a igreja ou usou para ti? Você vai prestar conta. Eu vou prestar contas também disso, de onde eu coloquei o dízimo, mas também se eu ensinei vocês. Então eu vou ter prestação de contas dupla. Por isso que vocês têm que me ouvir falar sobre o assunto. Porque senão você vai dizer: pastor nunca me ensinou, nunca me advertiu, nunca falou nos cultos. Não, pelo menos uma vez no ano eu falo. Para você não, para eu não ser culpado diante de Deus por você não ter ouvido. Então a minha função de nós líderes é ensinar a palavra de Deus, né? E não somente esse assunto, eu procuro não negligenciar outros assuntos da Bíblia também, porque eu vou prestar contas a Deus sobre isso, né? Então, um chamado à fidelidade, mas um chamado também à honestidade. A Bíblia faz um chamado a nós a sermos honestos. Jesus diz em Lucas 16:10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então a questão é de honestidade, não é honestidade ou desonesto. Você ou é honesto ou é desonesto, para com Deus ou para com as pessoas. Eu entendo que, ao contrário do que se propaga por aí, né, o valor da desonestidade, os desonestos que se dão bem, nós cristãos somos chamados à honestidade, né? Provérbios 28:6 diz que melhor é o pobre, uma pessoa pobre mas honesta, do que um rico desonesto. Diante de Deus, é melhor a pessoa ser pobre mas ser honesta. Por quê? Porque ela vai ter recompensa, e o rico não. O rico desonesto. Ainda Salomão vai dizer, aliás, isso foi o que Salomão disse ainda no Salmo 9, vai dizer que o pobre que teme a Deus será lembrado por Deus e receberá ajuda. Chegando ao final, em 1 Coríntios 4:1 e 2, Paulo diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um seja a chefia. O despenseiro, podemos fazer analogia com o mordomo, é aquele que recebe a missão de cuidar da casa do Senhor, da casa do seu Senhor, e ele tinha que cuidar de todas as coisas, dos recursos. E nós, pastores, pregadores e vocês, somos despenseiros da casa de Deus. Temos a responsabilidade de cuidar da mensagem de Deus, né? Todos nós somos dispenseiros, somos encarregados da mensagem de Deus, de anunciar a mensagem de Deus. Não é só o pastor, todos nós temos essa missão, seja da mensagem do Senhor, né, quanto também na obra no seu todo, no cuidado no seu todo, os recursos, os missionários, com tudo.
Com a casa do Senhor somos responsáveis. Paulo enfatizou que cada um seja achado fiel. Eu acho que é mais difícil ser infiel a Deus do que ser fiel. Porque para ser fiel, você conta com o Espírito Santo, que te convence, que está ali agindo no teu coração. Ser infiel, a pessoa tem que virar a página da Bíblia e não ler a Bíblia. E dizer, não, isso aqui não serve. A pessoa tem que fazer um esforço e tem que fechar os ouvidos para o Espírito Santo para ser infiel ao que a Bíblia diz. Mas também não é fácil. Por isso que tem o Espírito Santo que nos ajuda, que é o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos encoraja, o Senhor que nos capacita a sermos fiéis. Porque nenhum de nós vai poder chegar, Senhor, eu sou fiel. O Senhor que vai dizer, tu foi fiel, porque Ele conhece o nosso coração. Gente, quando Cristo voltar, que Ele te encontre fiel no uso dos dons, fiel na administração dos teus recursos, fiel para com a igreja do Senhor, fiel para com os ministérios, fiel para com o teu cônjuge, fiel para com os teus filhos, fiel lá no teu trabalho, com o compromisso que tu assumiu no teu trabalho, eu assumi o compromisso para diminuir o meu salário, agora eu vou fazer corpo mole. Não, quando tu assumiu o trabalho, você sabia que tinha aquela função para fazer. Seja fiel a Deus, Ele é o teu patrão. Seja fiel ao Senhor, seja fiel à sua igreja. E lembre que há recompensa para o fiel, agora e na eternidade. Amém? Seja o teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Glorificado seja Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Ó Espírito Santo, seja sempre enchendo os nossos corações com a tua presença. E queremos, Senhor, aceitar esse teu chamado à fidelidade, esse chamado a sermos filhos fiéis ao Senhor, esse chamado a sermos maridos fiéis, a sermos filhos fiéis, trabalhadores fiéis, sermos pessoas fiéis, mesmo no mundo onde a fidelidade é tão festejada por algumas pessoas. Nós queremos aceitar o teu chamado à fidelidade, ó Deus. E queremos, Senhor, também clamar a Ti pela vida dos nossos irmãos que estão viajando. Damos graças porque o Senhor tem dado a oportunidade de eles poderem viajar, Senhor, serem filhos abençoados para poderem viajar, usufruir de tantas coisas boas que o Senhor criou neste mundo. Abençoa o retorno deles. Abençoa os que estarão indo, os que estão voltando. Abençoa, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus, restaurando a saúde dos nossos queridos, fortalecendo a fé daqueles que estão fracos, pois é o Senhor que nos fortalece, o Senhor que nos liberta, o Senhor é que nos mantém de pé, e nós consagramos nossas vidas a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Domingo que vem teremos alegria e eu peço oração. Quem estará aqui falando conosco, falando para nós, será o Darlan, né? Vamos ter a oportunidade de ouvir o Darlan, uma pregação aqui. Então, domingo que vem, esteja orando por ele, né? Ele está de férias, está chegando essa semana. Então, vamos estar orando uns pelos outros. Deus abençoe a sua vida, que seja uma semana abençoada e abençoando outras pessoas. Seja instrumento de bênção na vida de alguém. Amém.